Prepare for a rude awakening. Prepare-se para o despertar. Mike Rood falando de Israel. Profecias das festas da primavera de Deus. A Torá. O caminho para Emaús. Episódio 3, parte 1 de 2. Shalom. Eu sou Mike Rood e estou no Parque Arqueológico de Opel, em Jerusalém. Isso é a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés. Yeshua, o Messias, diz que essas são as palavras da vida. O apóstolo Paulo diz que essas são as escrituras que nos levam à salvação. O rei Davi, que fez sua própria cópia escrita, disse: essas palavras são como a doçura do mel. Estas são as próprias escrituras que os bereanos procuraram para provar se Paulo estava ensinando que era verdade ou não. A Torá é a base das escrituras hebraicas e a festa do Senhor detalhada nesse rolo antigo e que também nos diz sobre a volta do Messias. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde faremos a apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor, que foram gravados para estudantes de profecia bíblica reunidos pelo Clube Profético. Essa é a Profecia Bíblica 101, agora episódio 3 da série de 26 partes sobre a profecia na festa do Senhor, a Torá e o caminho para Emaús. Paulo escreveu a Timóteo e ele disse que, desde a sua infância, ele sabia das escrituras sagradas, que são capazes de fazer sábios sobre a salvação. Quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele não estava se referindo a Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 e 2 Coríntios. Eles nem mesmo existiam naquela época. O que ele estava se referindo era a Torá, os 5 livros de Moisés. A Torá é escrita nas escrituras como uma cerca ao redor do povo de Deus, isto é, como os profetas descreveram. É uma cerca em torno do povo de Deus. É como se fosse um muro ao redor do povo de Deus. E enquanto o povo de Deus está dentro dos mandamentos de Deus, eles estão sob a proteção de Deus. Eles estão dentro das suas paredes, da sua cerca de proteção. Mas os profetas descreveram que falsos profetas aparecerão e quebrarão essa parede, fazendo um buraco no muro. E agora o povo de Deus fica vagando fora desses mandamentos e eles estão se machucando por causa disso. Então os profetas mandam, enquanto estão na frente do muro, dizendo: aqui está a parede, aqui está a parede. Ninguém tem que sair fora do mandamento de Deus. De fato, todos vocês lá fora, volte aqui para dentro. O trabalho de um profeta não era de prever o futuro. O trabalho do profeta era para mostrar o caminho de volta. Fica de frente ao buraco e mostrar o caminho de volta. Voltar à Torá de Deus. Voltar para as suas instruções. Se você não fizer isso, então eu vou mostrar para você o seu futuro. E não é uma imagem muito bonita. Então, é claro, os profetas anunciaram o futuro. Mas tudo era dependente se Israel iria se arrepender ou não. Se eles viviam fora de seus mandamentos, então. Então foi assim que as escrituras, que diz que a Torá, a parede ao redor do povo de Deus, os profetas mostraram o caminho de volta. Os profetas eram literalmente eles mesmos. A palavra Torá, como é traduzido às vezes como lei, pode ser às vezes uma espécie de interpretação complicada. Porque a palavra lei, assim que eu falo é a lei, as pessoas já ficam assustadas imediatamente. Você começa a imaginar luzes azuis piscando, barras de prisão, algemas no pulso e uma voz: você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que disser será usado contra você num tribunal. Isso vem na cabeça. Mas em hebreu é Torá, e a Torá significa instruções de Deus. No Novo Testamento, Paulo disse que as instruções de Deus, as instruções são santas, e o mandamento santo, justo e bom, em Romanos 7,12. O que não é? O homem natural, ele é contra as instruções de Deus. Ele não quer nem mesmo se submeter às instruções de Deus. Ele quer ficar em completa rebelião. A pessoa que resiste ser contra as instruções é a pessoa que resiste ser contra as instruções de Deus. A pessoa que é a favor das instruções de Deus, então o amor de Deus está nele. Assim como o Senhor falou: se você me ama, mantenha os meus mandamentos. Muito bem. Já que é colocado dessa maneira, obrigado. Eu gostaria de fazer isso. Obrigado.
Então, é isso que a Torá é como mel. Ela é docinha ao paladar, ela é santa, ela é justa, ela é boa. É isso que Paulo fala a Timóteo desde o início, que ele era uma criança. Ele sabia das escrituras sagradas. Você conhece a Torá desde sua juventude e ela te fará sábia para a salvação. E é isso que ele está falando. Ele continua a fazer que todas as escrituras são inspiradas por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para a repreensão, para a correção e para instruir na justiça. Qual escritura é que ele está falando aqui? Da Torá. É claro, dos profetas, que mostra o caminho de volta à Torá. Ele não está falando das escrituras do Novo Testamento. Ele está falando que a Torá é proveitosa para ensinar. Então aqui você tem uma das principais diferenças entre as mentalidades hebraicas de uma grega. A palavra doutrina não é teologia. Não é alguma coisa onde você senta no banco e pensa. Doutrina é o que você faz. Assim como se fala em Tiago, mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostro a minha fé pelas obras. Fé sem obras está morta. Ela pode apenas ser uma teologia que você está pensando, mas o que você realmente faz mostra o que você realmente acredita. Está escrito que o diabo acredita em Deus. E daí? Ele não é obediente, ele não mantém seus mandamentos. Ele não se sujeita a ele mesmo. Mas a doutrina que nos ensinamos, mas é a doutrina que nós fazemos. Nós podemos discordar um com o outro em nossa teologia, em muitas coisas. É a Torá que é apropriada para a doutrina, reprovação, para instrução e correção, para a justiça. E são dados por inspiração de Deus. Agora, eu não estou dizendo que as escrituras do Novo Testamento não são dadas por inspiração de Deus. Não se engane, eu não estou dizendo isso. O que eu estou somente dizendo é que ele está falando é a Torá e os profetas. Era só isso que existia naquela época, e foi o que Timóteo falou na sua vida. Shaul argumentou com eles na sinagoga as escrituras que diz nos Atos dos Apóstolos Judaicos, Atos 17:2. Agora parece ser um pouco estranho na tela, os Atos dos Apóstolos Judaicos em 17:2, porque você percebe que acrescentei a palavra judaico no título do livro do Ato dos Apóstolos. Mas fiz isso corretamente. Sim, porque todos os apóstolos eram judeus. Eu só quero ajudá-lo a fazer a mudança de milhares de anos de volta para onde Paulo disse que exaltar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que os crentes judeus do primeiro século andavam com o poder de Deus? Nós não temos vendo isso acontecer em nosso tempo. E é por isso que ele disse que todos os que estão na Ásia lhe abandonarão, e que batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque o que foi dado para nós, o que nos herdamos de nossos antepassados, não é limpo. Há muito paganismo misturado em tudo e temos que batalhar se queremos voltar para a pureza do amor de Deus e a obediência de Deus. Então Shaul argumentou com eles sobre as escrituras. Que escrituras que ele usou para argumentar com eles na sinagoga, que ensina que Yeshua era o Messias? Ele usou o livro de Romanos? Será que pode imaginar? Ele dizia, a razão do porquê é verdadeira é porque eu escrevi isso neste livro aos Romanos. Isso seria uma barbaridade, não? Não, ele teve de usar a Torá, porque a Torá são as escrituras que são capazes de fazer uma pessoa sábia para a salvação. Elas são as escrituras que mostram o que o Messias deve realizar. Ela é uma Torá que prova que Yeshua é o Messias. Apolo convenceu os judeus pelas escrituras que Jesus era o Messias. Qual escritura que Paulo usou? A Torá, os profetas. Era só isso que existia naquele tempo. Como está escrito, os bereanos examinavam diretamente as escrituras se as coisas ensinadas eram verdadeiras ou não. Muitas vezes usou o nome hebraico de Paulo como sendo Shaul. Não tem nada de errado com o nome Shaul. É que não existe nenhuma palavra Paulo na linguagem grega. Então, por isso não há maneira de dizer uma tradução correta do grego. Como meu nome é Mariel em hebraico, Michael em inglês, Miguel em espanhol, e Michael em russo, e Michel em francês. São um pouco diferentes, dependendo da cultura. Mas é o mesmo nome, Michael, ou Mihael em hebreu. Então Shaul, quando ele se tornou um seguidor do judeu, Messias, eles não deram para ele um nome grego. Sempre que um nome era dado para uma pessoa, sempre foi um nome bom grego, um nome bom judaico.
Algumas vezes eu falo Shaul, outras vezes eu falo Paulo. Saibam que eu estou falando da mesma pessoa, ok? Então Shaul fala que os bereanos procuravam nas escrituras diariamente para ver se as coisas que ele falava eram verdadeiras ou não. Qual a escritura que os bereanos procuravam ver se era verdade? A Torá e os profetas. Era só o que existia. E se você tem que provar o que Paulo falava, se é verdade ou não, você tem que ir diretamente à Torá e ver se realmente está na Torá. O que aconteceu é que os escritos de Paulo, em seus ensinamentos, foram tirados completamente fora do contexto da palavra de Deus e torcida completamente, e não foram levados de volta para a Torá e mostrar exatamente de onde ele tirou as escritas para que nós possamos entendê-lo. Então, suas palavras têm sido mudadas em 4.000 denominações diferentes no Ocidente, e as pessoas nem mesmo entendem que ele era hebreu, rabino, e que ele estava interpretando a Torá, ensinando a Torá. O nosso amado irmão Paulo, é isso que Pedro está falando, em uma bela declaração que ele fala. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Será que podemos entender o que Pedro está falando? Que Paulo escreveu coisas difíceis de ser entendida? Claro, somos iguais a Pedro. Somos como os pescadores. Shaul era um estudioso brilhante e fala aqui que os indoutos, poucos estudiosos e inconstantes, torcem as escrituras e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Em que coisas os indoutos ou os inconstantes têm problema? Eles não têm aprendido a Torá. Eles não conseguem verificar as escritas de Shaul na Torá e verificar e fazer sentido do que está escrito. Em vez disso, eles pegam e lutam contra o próprio mau entendimento deles, lutando em mais de 4.000 denominações que cada semana jogam entre eles e falam um para o outro o que eles acham que é certo e errado. Não faz sentido nenhum. Porque eles tiram completamente fora de contexto as palavras de Deus e eles lutam em torno do seu próprio conceito mal entendido do século XX. E vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A palavra abomináveis, a razão da qual é a palavra, é o que significa torcida, do mesmo jeito que como uma vela torcida. É disso que a palavra veio. Então, quando você torce as escrituras em torno do seu próprio mau entendimento, é o que significa sobre sendo levados pelo erro dos ímpios ou abomináveis. Agora, o que o Messias mesmo disse sobre o erro dos ímpios? Ele disse que você erra sem saber a Torá. Isto é o que ele está se referindo. Você erra porque você não conhece a Torá. Então, hoje à noite, nós vamos estudar a Torá. Vamos começar bem do começo e vamos colocar as escrituras do Novo Testamento no contexto da Torá para que possamos entender o que a Paulo escreve e possamos entender a festa do Senhor.